A projeção positiva acaba com uma dose de realidade. A familiaridade da vida cotidiana desvela o ser fantástico e perfeito, tornando-o tão sincero, sem cera e simples como uma pomba frente ao pavão. Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao Além da Leitura. Estamos analisando a obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Se você, assim como eu, gosta de uma leitura aprofundada, onde de fato nós possamos colher o que de mais sublime uma obra como essa tem a nos ensinar, a fazer com que nós nos transformemos em seres melhores a partir da leitura, então você encontrou o canal certo. Pois muito bem, já existe a playlist dos outros capítulos aqui, a playlist Além da Leitura. Você pode acessar e acompanhar todo o desenrolar da primeira parte. Nós estamos analisando agora, neste vídeo, o 5º capítulo da segunda parte. E, meus amigos, como eu comecei na introdução dizendo, vou repetir. A projeção que nós fazemos das pessoas por quem nós nos apaixonamos nada mais é que um impulso inicial, uma chama, uma fagulha, uma centelha que necessita ser alimentada e assim tornar-se um braseiro, tornando-se um amor verdadeiro, pelos infortúnios, pelas decepções, pelas imperfeições da pessoa, que se revelam quando? Se revelam no cotidiano, no dia a dia, nas contas a pagar, no cuidado com a casa, com o carro, ou seja, na vida real, que é monótona, que é razoável, que não tem o encantamento, a embriaguez de um encontro casual, que não está relacionada com a falta de intimidade que uma relação de namorados abarca, condensa. Então nós vamos ver nesse capítulo, principalmente ao final desse capítulo, que Emma se desgosta de ambos as suas paixonites. De Carlos nós já sabemos que ela está enfastiada, mas agora ela apresenta uma insatisfação até mesmo com a figura do Léon, aquele rapaz em que ela havia projetado um ideal romanesco, até mesmo nele. E onde isso se revela? No cotidiano. Ela insiste em não ter contato com o Léon no cotidiano. O Flaubert vai descrever uma cena em que ela prefere que ele saia, para que ela contemple-o de longe, porque ele, na vida cotidiana, no trato ordinário da vida, é tão medíocre quanto Carlos. Então Emma prefere viver esta projeção que ela faz deste rapaz, esta projeção fantasiosa de uma vida romântica, de modo que é muito melhor para ela viver a fantasia do que ir às vias de fato. De uma maneira muito sutil, o Flaubert nos faz perceber que a Emma já entendeu o jogo, mas prefere não jogá-lo. No fundo, Emma sabe muito bem que a realidade é simples, é medíocre, que no fundo, todas as pessoas são razoáveis, têm alguns pontos de sublimação, de espetáculo, de grandeza, mas que no trato cotidiano as pessoas são simples, as relações são simples. Os cuidados com a vida cotidiana tomam grande parte do nosso tempo. E nem sempre os dias serão fantásticos, arrebatadores,
assim como ela quer. Certo? Para você entender de fato isso, seria muito interessante que você lesse este livro aqui, ó. Parceiros Invisíveis, uma publicação da editora Paulus, que fala exatamente sobre este tipo de projeção que em si não é nem boa nem má, mas a partir dessa projeção que nós fazemos de um ser ideal, aquela pessoa que você não pode viver sem, né? Você é aquela pessoa que eu sempre quis, sabe essa frase? Você é exatamente o que eu sempre quis. Na realidade, esconde uma projeção, algo que você está buscando. Mas quando você diz que a pessoa é o que você sempre quis, na realidade, você está se relacionando não com a pessoa, mas com esta projeção que você idealizou. De modo que não existe relação, existe um autodesfrute. Então, quando a coisa não se apresenta como você deseja, como você quer, o que você faz? Existe a repulsa. Porque do mesmo modo que esta projeção é fantástica, ela também, quando não realizada, torna-se demoníaca. É justamente o que nós vamos ver aqui em Emma. Ela faz esta análise do próprio marido. Ela diz que o impedimento da felicidade dela é justamente o marido. Termina o capítulo com Emma dizendo a seguinte frase. Ela está no diálogo com a sua criada, a Felicidade, e ela diz que a sua tristeza, a sua angústia veio justamente depois do casamento. Ou seja, ela coloca nas costas de Carlos todas as suas angústias. Do mesmo modo que alguém, quando faz uma projeção, e essa projeção não é realizada, ou seja, Emma idealizou um casamento, idealizou uma rotina, idealizou uma vida fantástica, glamurosa, mas e colocou isso tudo nas costas de Charles, quando esses anseios não são realizados, o que sobra, o efeito contrário, é justamente a demonização desta pessoa que um dia foi colocada num posto de super-herói. Mais uma vez, aquela que um dia foi a pessoa que você sempre quis, quando não é, na realidade, a pessoa que você sempre quis, você começa a vê-la como uma pessoa odiosa. Você é o primeiro a dar um pé na bunda desta pessoa. É justamente o que acontece aqui nesse capítulo. Bem, meus caros, o capítulo começa com a família Bovary indo a uma espécie de terreno do qual o senhor Omais é ali o anfitrião. Ele vai apresentar ali o que me parece, sem querer dar spoilers, ser um terreno em que se pretende construir um grande hospital ou um centro de cura, de uma espécie de enfermaria ali da região. Então o senhor Omais leva os seus 2 filhos e com eles vão o casal Bovary e o Leão também aparece nessa jogada. E ali eles contemplam uma construção ainda não concluída, no espaço de um terreno baldio, com uma construção ali no centro. Naquele cenário de Nevada, o mais grotesco e sem graça é o seu marido, exatamente. Até as costas do pobre trazem fastio para a senhora Bovary, uma figura insípida. Emma não suporta ver o Carlos no cotidiano. Para ela é um martírio contemplar o próprio marido. Por quê? Porque ele representa a mediocridade da vida, a horizontalidade das coisas e no sentido mais grotesco para Emma. De modo sublime, o Carlos representa, assim, a vida cotidiana que deve ser encarada, assim como ele a encara. Mas isso nós falaremos ao decorrer da história e também na nossa conclusão. Certo? Pois bem,
Desprezando o marido, Emma se perde nos olhos de Leon. Sim, ela não gosta de falar diretamente com Leon. Por quê? Porque a intimidade, que no começo foi uma coisa arrebatadora, passa a ser algo normal. Eu até li esses dias um filósofo que disse o seguinte: olha, o verdadeiro amigo, a verdadeira pessoa que você tem intimidade, é aquela pessoa que suporta o seu silêncio. Suporta o seu silêncio, suporta a previsibilidade estando com você. Ela não espera coisas fantásticas sempre de você, porque de fato ela conhece. Ela precisa de poucas palavras para estar com você. De fato é assim. De fato é assim. É óbvio que com as pessoas que você se relaciona bem, você consegue manter uma conversa de 3, 4 horas. Eu tenho um amigo que, meu Deus, se eu ligar para ele agora, nós ficaremos conversando aí madrugada dentro. Mas é um amigo também que sabe entender o meu silêncio. Por quê? Porque a nossa relação é tão íntima, tão profunda, que um olhar, que uma palavra pode alimentar o nosso espírito por horas. Só que Emma não é assim. Emma fez uma projeção de Leon. E quando ela não tem essa projeção realizada, meu amigo, tanto para ela quanto para ele. Certo? Porque, lembra, ele é pusilânime. Ele não encara. Ele não se mostra. Ele não avança. Ele também vive na sua fantasia, sem coragem de pôr em prática aquilo que ele deseja. Com o perdão da palavra, ele faz uma masturbação mental. Ele prefere se masturbar mentalmente, possuindo Emma no seu imaginário, do que colocar isso em prática. Por quê? Porque ele não quer pôr tudo a perder. Ele quer parecer o bom moço na região. Afinal de contas, ele vive no pequeno paraíso, onde ele não é cobrado, onde ele não tem responsabilidade por nada. E no fundo, se ele se aparece, se apresenta para fazer alguma coisa, ele tem que assumir essa responsabilidade. Ou seja, meus amigos, o processo de individuação que deveria surgir de uma quebra, de uma ruptura, de uma desobediência, de um chamamento à sua própria responsabilidade, ele também não coloca em prática. Porque no dia que ele faz isso, ele tem que sair do paraíso. E toda uma relação aqui com o Gênesis bíblico, com o processo de individuação descrito por Jung e por outros pensadores. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, existe uma literatura vasta sobre psicologia, muito interessante sobre ego e arquétipo. E, em particular, eu recomendo esta obra aqui, de Edward Edinger. Não sei se é assim a pronúncia certinha, mas tá aqui, Ego e Arquétipo. Um livro sensacional, sensacional, que vai te fazer refletir muito. Eu tenho absoluta certeza e afirmo a você que este livro com certeza mudou o meu mundo interior por quase completo. Eu tive uma renovação espiritual, enfim. É um livro que me aproximou muito de Deus, mais ainda. E que vai te fazer compreender muita coisa sobre a nossa relação com o divino. Sem sombra de dúvida. Então, isso também está descrito aqui. Esses dois personagens, eles negam este processo, porque não colocam nada em prática. Principalmente a figura do Leon. Tá? Outro livro interessante para você entender mais sobre essa personalidade deste personagem. Personalidade deste personagem é ótimo, né? Mas é isso, você entendeu? Puers Eternos, eu já indiquei ele aqui no canal. Vai falar sobre a luta do adulto em sair do seu paraíso infantil. Ou seja, não quer deixar a barra da saia da mãe, não quer deixar o aconchego da casa do pai, não quer se mostrar no mundo porque não quer assumir responsabilidade nenhuma. Pois bem, meus caros, continuemos. Ele traz consigo uma navalha. Pois é, o Bovary, ele vai acudir ali o filho do Homais porque o moleque sujou a botina ali. E como é uma lambeção um com o outro, o Charles corre para socorrer o moleque ali, para tirar uma espécie de sujeira da bota. E para isso ele tira uma espécie de canivete
do seu bolso. E Emma fica angustiadíssima com essa atitude dele. Por quê? Porque andar com ferramentas no bolso é típico de um camponês, é típico de um campestre. E aí recorda toda aquela situação, toda aquela vivência em que Emma estava habituada. Denota aqui uma situação de pessoas do campo, pessoa humilde, como realmente o Carlos é. Tá? Então ela fica angustiada com isso também. Ele traz consigo uma navalha no bolso, tal qual um campônio. Emma ridiculariza o marido, entendendo que Charles está completamente ambientalizado. Ali, naquela cena rústica e campestre, Carlos está em casa. Lembra que Emma ficou completamente deslumbrada lá naquele baile em que ela foi na casa do conde, né? Onde ela estreou, lembra? A estreia de Emma, se eu não me engano, é o 5º capítulo da primeira parte, 5º ou 4º capítulo da primeira parte, onde ela estreia, né? Onde ela se arruma. Capítulo 8, perdão, tá? Capítulo 8. Né? Ela faz a sua estreia, ela se arruma e tudo, dessas escadas correndo como quem vai se apresentar ao mundo, e ali se encontra, percebe que aquela ali é a realidade que ela nunca queria deixar, fica rememorando aquilo por semanas, contando as quinzenas daquela noite passada. Pois bem, agora ela faz o mesmo, projetando no Carlos, como se, putz, esse cara é um campônio mesmo, ele se encontra aqui é o habitat natural desse meu marido, é um bronco mesmo, né? Como se dissesse assim. Muito bem. E aí ela fica comparando o Carlos real com a projeção que ela faz do Leão. Fica ali, nossa, ele é rústico, o Leão é maravilhoso. Mas que Leão é esse? É o Leão da cabeça dela, é o Leão que pode levá-la a Paris, é o Leão que vai beijá-la à luz do luar em noite de Natal e papapepi. É um recorte. É um recorte fora do real. Só tem isso na cabeça da Emma, certo? Muito bem. Muito bem, eles voltam para casa e Emma fica ali rememorando aquela tarde e projetando as fantasias dela em cima de Leão. E fica, né? Quem me dera, ai se eu pudesse, ai se o destino deixasse, ai se eu não fosse casada, eu ficaria com ele, papapá, papapá, certo? Começou então a eterna lamentação. Ah, se o destino tivesse querido. Mas por que não é assim? Quem poderia impedir? Fica ali nessa divagação que não coloca em prática, que não espera que o Leão também faça nada, porque ela já entendeu no fundo que ele é um bananão. Enfim. O Charlie chega a casa, né? Se recosta, vai dormir. Não passa muito tempo com ela, não. Né? Muito bem. Passa-se um tempo e lá a casa chega o Leroux, que é aquele comerciante, é o agiota da história. É o fulano que vai ali pousar na casa dos Bovary para bajular a Emma e fazê-la comprar várias coisas que ela não precisa. É o sujeito que vai minar a fortuna dos Bovary e mais à frente nós vamos ver o destino trágico que isso vai dar. Ele também é o diabo na história. É o sujeito que vai pegá-la pela luxúria não, pela uma espécie de avareza, ostentação, melhor dizendo. Que vai pegar a Emma por este lado, fazendo-a gastar rios de dinheiro com ele. Nós vamos ver o desdobramento disso, tá? O que mais temos, meus caros? Pois é, passa-se algum tempo, Emma começa a testar o Leão nas suas conversações. Ela começa a dar uns foras nele para ver até onde ele poderia ir, até onde ele poderia chegar.
Hã? Ficava ali junto dele no mesmo local, mas sem dizer palavra alguma. Como eu falei no comecinho, na metade do vídeo, não suportou o silêncio, não suportava vê-lo de maneira medíocre, tinha que fantasiá-lo de maneira sublime na sua cabeça. Só ali que poderia haver uma relação, porque de fato aquele moço não poderia oferecer nada para Emma, nada. Né? Por quê? Porque ele ainda não é um homem, ele não se realizou. Toda pessoa que não se realizou ainda, que não se manifestou ainda, não é uma pessoa preparada para um relacionamento. Não é. Muito menos para uma projeção fantástica. Não é uma pessoa que você pode apostar todas as suas fichas, delegar a esta pessoa a sua felicidade. Isso é um erro grotesco. E aí Emma vai jogando com ele, né? E ali ela vê que o pusilânime, o sem ação, é cada vez mais pusilânime. Para Emma, tudo mudou. E aí logo ela tem o efeito reverso. Já não se encanta com o cinismo de Leão. Suas ideias não colam. Resolve voltar à igreja, assumir sua filha. Então, aí ela tem uma espécie de volta à sua vida cotidiana, né? Começa a cuidar da filha, volta à igreja, mas lembre-se, é Emma Bovary, é tudo fogo de palha, é tudo instantaneamente instantâneo. Tudo começa muito rápido, tudo acaba muito rápido. Amava Leon e procurava solidão para mais livremente deliciar-se com a lembrança de sua imagem. Ou seja, no trato real não dá certo. Vive na sua fantasia. A presença dele interrompia-lhe a volúpia do recolhimento. Estremecia ao ruído de seus passos, né, quando ele estava chegando. Depois, a sua presença ia-se a emoção e nada mais lhe ficava que um grande espanto terminado em tristeza. De frente com Leon, a coisa não anda. O tesão que ela alimenta é completamente fantasioso. No trato real, ele se apresenta como um ser medíocre que realmente o é. Ok? Quanto mais, porém, ela sentia esse amor, tanto mais o recalcava, para que não transparecesse, porque faz parte da condição fantasiosa. Está no campo das ideias somente. Para diminuí-lo, quisera que Leon percebesse e imaginava, então, acasos, catástrofes que o permitissem. Ou seja, tem que ser arrebatador, tem que ser uma chuva de ouro, e como rapto, tem que ser o rapto de Prosérpina, entende? Tem que ser fantástico, tem que ser fabuloso, tem que ser visceral, senão não adianta para esta moça. O que a assustava, sem dúvida, era a indolência ou o medo e o pudor também. Acreditava que o repelira demais, que já não haveria oportunidade, que tudo estava perdido. Ademais, o orgulho, a satisfação de dizer consigo mesma, eu sou virtuosa, e de mirar-se ao espelho e admirar-se ao espelho, assumindo atitudes resignadas, consolavam-na um pouco do sacrifício que acreditava estar fazendo. Quer dizer, né? Ao mesmo tempo se enxerga como uma pessoa muito altruísta, muito boa. Está fazendo um sacrifício tremendo de não colocar tudo, de não dar no couro logo com esse rapaz. Quer dizer, complicado, né? Pois é. Então, a concupiscência, a avidez do dinheiro, as melancolias da paixão, confundia-se tudo no mesmo sofrimento. E em lugar de desviar do pensamento essa dor, mais e mais se agarrava a ela, torturando-se e aproveitando todas as ocasiões que se lhe ofereciam. Ela começa a fazer de tudo um martírio. De tudo um martírio. Irritava-se com um prato mal servido ou uma porta entreaberta. Deplorava-se pelo veludo que não tinha, pelo sossego que lhe faltava, pelos seus sonhos demasiadamente altos, pela sua casa demasiadamente acanhada. Um turbilhão de emoções, um turbilhão de sentimentos, de sensações.
O que a exasperava era Carlos não lhe dar o menor sinal que suspeitasse da sua agonia. Mas, de momento algum, a criatura decide falar com o marido, não é verdade? Conversar com o cidadão. Ou seja, ela também não toma nenhuma atitude real, concreta, a partir da própria vida. Sempre está projetando a felicidade, condicionando a sua felicidade a terceiros, colocando tudo nas costas do Carlos. Antes que você brigue comigo e fale, Juliano, você está tomando muito o partido do Carlos. Eu digo, não, meu filho, calma. Não é bem por aí. É o desdobramento do romance. Certo? É o desdobramento do romance. Não estou tomando um partido só do... Eu acho também que o Carlos é um sujeito pusilânime também, certo? Eu acho sim que o Carlos é um bananão. Mas é complicado, não? Uma pessoa que projeta no outro a sua felicidade está fadada a ser... a cair do cavalo, né? A convicção dele de que a fazia feliz parecia a moça um insulto imbecil e sua segurança a maior das ingratidões. Pois é, o Carlos ele se mostra bem seguro, bem tranquilo. E essa tranquilidade toda, esta certeza que ele tem que está fazendo, que está fazendo o máximo que ele pode, é justamente o que a deixa mais brava, mais triste. Para quem, pois, se conduzia ela ajuizadamente, não era ele, Carlos, o obstáculo de toda a sua felicidade, a causa de toda a sua miséria, e como que a fivela pontuda dessa complexa correia que aprendia de todos os lados? Tá vendo? Joga nas costas de Carlos tudo o que foi frustrado na sua imaginação. Não aceita a realidade e projeta no Carlos o sujeito que está impedindo, que está sendo o obstáculo de uma felicidade maravilhosa. Puxa vida, né? Voltou por isso contra ele todo o grande ódio que resultava de suas penas. Lembra que eu falei? Uma vez que você projeta um super-herói, quando você encontra uma falha, quando você encontra um defeito, esta mesma pessoa que foi considerada como o suprassumo do sabor, agora não passa de um bocado de estrume. Não serve mais para nada. Este é o problema da projeção. Quando não cultivada. Quando não aceita a pessoa na sua integralidade. Tá? O sujeito que era dotado da oportunidade de mudar de vida, nós vimos isso lá no capítulo 2 ou 3, agora é o sujeito odiado. A mediocridade doméstica arrojava a fantasias custosas, a ternura matrimonial a desejos adúlteros. Olha só isso. O Carlos, na sua ternura matrimonial, atrapalhado do jeito que fosse, né? Simples do jeito que fosse, mas é justamente neste carinho simples do matrimônio que é aguçado o seu senso de adultério. É justamente contemplando talvez a simplicidade do carinho dos casados que ela vê sentido no adultério. Começa a considerar o adultério. Teria querido que Carlos a espancasse para poder com mais justiça detestá-lo, vingar-se dele. Às vezes, espantava-se das conjecturas cruéis que lhe ocorriam. Às vezes, né? E era preciso continuar a sorrir, ouvir e repetir que ela era feliz, simular o que era, deixá-lo crer. Vive da simulação. Vive de uma simulação, felizmente. E aí, meu querido, vem o famoso vamos fugir deste lugar, baby. Por quê? Porque, angustiada do jeito que tá, começa a projetar até uma fuga com o leão. Até uma fuga com o leão ela deseja. Então, ó, repugnava-lhe, entretanto, esta hipocrisia. Tomavam-na tentações de fugir com o leão, para qualquer parte, muito longe, e experimentar uma nova vida. Mas logo se abria em sua alma um abismo vago e cheio de trevas. O sujeito não tem coragem de fazer isso. Ademais, ele já não me ama, né? Projetava no leão também.
pensava. Que será de mim? Que socorro esperar? Que consolação? Que alívio? E ficava prostrada, ofegante, inerte, soluçando baixinho entre lágrimas. E aí aparece a criada e pergunta: por que a senhora não conta ao patrão? A criada que servindo como uma consciência, né? Um bobo da corte que avisa: ei, o rei tá pelado, né? Criança, né? Na verdade, o rei tá pelado, olha para a realidade. Fala com teu marido. Por que a senhora não conta ao patrão? Perguntava-lhe a criada, vendo-a nessas crises. Ela dizia: são nervos, explicava Emma. Não lhe fales nisso, que o afligiria. Assim, respondia a Felicidade, a senhora é exatamente como a Guerini, a filha do tio Guerini, o pescador do Polê, que eu conheci em Dieppe, antes de vir para aqui. Ela andava triste, tão triste, que vê-la de pé à porta era ver um sudário estendido. Caramba, né? Seu mal, ao que parecia, era uma espécie de nevoeiro na cabeça, que é essa embriaguez, essa projeção. E nem os médicos nem o padre podiam curá-la. Quando a crise era mais forte, ela saía sozinha a vagar pela praia. E mesmo o oficial da alfândega, fazendo sua ronda, encontrava-a muitas vezes estendida de bruços, chorando sobre os seixos. Pois dizem que depois do casada tudo isso passou. E aí vem a frase fatal. Diz Emma: mas em mim, redarguia Emma, foi depois do casamento que isto apareceu. Ou seja, colocando no casamento, colocando na vida cotidiana, colocando na vida razoável, simples, todas as suas angústias. Jogou em Carlos o motivo da sua infelicidade, projetou em Leon uma possível vida fantasiosa, maravilhosa. Enfim, sabe, na realidade, que essas duas coisas não existem. No fundo sabe, mas prefere viver essa hipocrisia do que revelar, do que rasgar o seu véu, a sua pose, e perder ali o mínimo de amparo que ela tem. Afinal de contas, ela está sendo bem cuidada. É só na cabeça de Emma que a coisa não está rolando. Muito bem, meus caros. Depois desse convite à fuga, né, aos sons de Skank ou do Gilberto Gil, vamos fugir deste lugar, baby. Nós encerramos este 5º capítulo desta maravilhosa série, deste romance, deste grande romance do realismo, Madame Bovary. Este foi o 5º capítulo da 2ª parte. Se você, assim, quiser, desejar, pode acompanhar a playlist, que já conta com a primeira parte todinha. O 1º, 2º, 3º, 4º capítulo da 2ª parte também já está disponível. Curta, compartilhe este vídeo, recomende aqui para pessoas que estão estudando. Se você está se preparando para a Olimpíada de Literatura, você encontrou o canal certo, porque aqui nós vamos além da leitura, colhendo os frutos que podem contribuir para a nossa maturidade espiritual, que formam a nossa alma, que nos fazem enxergar a vida com os olhos dos grandes escritores que refletiram sobre a vida humana, sobre a alma humana. Meus queridos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.